Fala, meu jogador, se você quer aprender com os melhores profissionais do Brasil, se você quer trilhar um caminho seguro dentro do esporte, dentro do futebol, você que é jogador, pai, profissional, esse podcast é para você, esse canal do YouTube é para você. Porque aqui no Resenha do Hilário, eu trago os melhores profissionais do Brasil, dos diversos ramos do futebol, empresário, coach, psicólogo, nutricionista, ex-jogador, jogador profissional, para falar da sua experiência teórica e prática. Então, seja muito bem-vindo. Agora, se você está procurando 3 passos para ser atleta profissional, enfim, essas conversas de internet, pode passar que esse vídeo não é para você. Fechou? Antes de começar, eu quero agradecer aqui cada inscrito do canal. Muito obrigado, muito obrigado para você que curte, comenta e compartilha os vídeos aqui. Seja muito bem-vindo sempre. Compartilhe essa resenha para que você consiga me ajudar aí a entregar esse conteúdo mais longe, o YouTube entregar, e você me ajudar nesse propósito de ajudar famílias e atletas a trilharem um caminho seguro dentro do esporte. E hoje, o convidado é muito especial, Lulinha Tavares. Ele é um ex-jogador profissional, ele é pioneiro na parte de coach mental, na parte de preparação mental de atletas, formado em educação física, com pós em psicologia do esporte e neurociência, e tem diversos cursos na formação, tanto dentro do futebol, quanto na parte de desenvolvimento pessoal. Então hoje eu estou muito feliz, eu que desenvolvo esse trabalho de coach mental também, de preparação mental, trazer o pioneiro do Brasil para falar nesse podcast, contar da sua experiência, como que foi as dificuldades lá atrás. Já são 16 anos trabalhando nos clubes, com passagem aí de, acredito, 40 clubes nesses... Enfim, ele vai contar de toda a sua trajetória teórica de formação e prática também, atendendo jogadores e profissionais do meio. Então, Lulinha Tavares, seja muito bem-vindo ao Resenha com o Hilário. Eu estou muito feliz do seu sim, de você ter vindo aqui. Seja muito bem-vindo. Baixa aqui, meu amigo. Olá, Hilário. Obrigado aí, parabéns aí pelo seu podcast Resenha com o Hilário e pelo seu trabalho também que você vem desenvolvendo ao longo do tempo com atletas, com pais. E fico muito feliz com o convite de estar aqui e poder falar um pouco, né, sobre a nossa trajetória, falar um pouco sobre essa atividade que está emergindo ao longo desses anos e está deixando de ser simples uma possibilidade, uma opção, mas hoje a preparação mental ela é considerada um dos pilares da performance esportiva de um atleta e a gente fala sobre O quarto pilar, Lulinha, você diria o quarto pilar ou o primeiro? Se a cabeça não tá bem, meu amigo, como é que o pé funciona? Vamos pensar aqui. Qual é a asa do avião que é mais importante? É a da direita ou a da esquerda? Não existe, né? As duas são muito importantes. Tá, você está numa estrada e você está de carro. Certo. Qual é o pneu que é mais importante? É o da direita, o dianteiro ou o traseiro? Qual que é mais importante? Então, vamos lá. É considerada a menor partícula do universo, hoje já tem uma menor que ela, é o átomo. Sim. O que é um átomo? O átomo ele é composto por próton, por elétron e por nêutron. Qual que é o mais importante? Uma célula é membrana, citoplasma e núcleo. Então você tem... Já começou com uma aula, né, Lulinha? Você tem... Já começou 1-0, Você pô. tem, Juizão apitou. por exemplo, a trissomia do par 23, que é uma deformidade celular que causa síndrome de Down, por exemplo. Então, qual que é mais importante? É a membrana, citoplasma ou núcleo? Então, a gente tem um corpo humano que é cabeça, tronco e membros. O que é mais importante? Então, você tem um dia, manhã, tarde e noite. Você tem um tempo presente, passado e futuro. Nós só somos considerados seres humanos porque somos corpo, alma e espírito. Qual que é o mais importante? Então essa é uma discussão que é válida e a gente traz à luz a questão dos pilares do rendimento esportivo, onde se fala hoje do pilar físico, do pilar técnico, do pilar tático E do e do pilar mental. O que se diz muito hoje é que o pilar mental é o mais importante.
Eu discordo. Eu também Ó, discordo. e eu justifico a minha discordância. É como as asas do avião, é como um elemento que seja químico, todos são importantes. Então, o pilar mental, ele é tão importante quanto o físico, como técnico, como tático. Tá. O pilar físico. Hoje, sem força, sem velocidade, sem intensidade, você não Não joga joga, futebol. esquece. Hoje o futebol é medido. Então hoje você joga monitorado. Hoje os seus treinos são monitorados. Hoje você treina com GPS. Hoje você é completamente calculado tudo que você faz. E o atleta, jogar futebol deixou de ser uma atividade profissional e é um estilo de vida. Então o pilar físico é indispensável. Cristiano Ronaldo e o LeBron James, que eles são contemporâneos assim, de idade. Eles inauguraram um novo período, nova era. Então tem o Pelé no basquete, o Pelé no futebol e o Michael Jordan no basquete. Beleza, são Os reis. os reis. Mas você tem o LeBron e E o Cristiano como nas suas atividades, aqueles que criaram novos paradigmas. Então são atletas que fisicamente sempre tiveram na ponta dos cascos, com o staff com eles. Então, o pilar físico é indispensável. Sem ele, você não consegue jogar. O pilar tático. Então, hoje o futebol globalizou, não só há uma globalização e vamos dizer assim, o estilo europeu de jogar, ele hoje prevalece no mundo do futebol. E você tem o goleiro que tem que jogar com o pé. Isso é novo no futebol, é recente. Hoje o atacante tem que defender, o defensor tem que atacar. Hoje o atleta tem que ler futebol, tem que entender de futebol. O campo encurtou O campo com a diminuiu. estratégia. E a FIFA, quando viu nos gráficos que o campo tinha diminuído, a utilização do campo diminuiu o espaço. Tá? Então o pilar tático é fundamental. O pilar técnico também é fundamental. Tem sido negligenciado em parte? Tem. Os atletas às vezes precisam fazer alguns trabalhos complementares para apurar a parte técnica deles. Você vê Phil A parte de Foden. relação com o carro, com a bola, né? Isso, você vê assim, ó, você vê Phil Foden, você vê Yamal, você vê atletas fazendo trabalhos com bolinha de tênis, enfim, coisas que a gente tinha no campo de pelada, coisas que a gente usava com a coordenação da parte fina do movimento, sabe, você aperfeiçoar aquilo ali. Hoje você precisa estar fazendo isso e a técnica acaba fazendo a diferença decidindo um campeonato. Se ele cabeceou, se ele fez o gesto técnico perfeito ou não, beleza. E você tem o pilar mental. O pilar mental, ele é tão importante quanto os outros. Eu tenho certeza que ele não é mais importante, mas eu tenho certeza plena e absoluta que ele é o mais negligenciado. Disparado. Caraca. Disparado. Muito tem se falado hoje, né? Eu costumo falar que não é o mais importante, mas ele é o desempate, porque você pega o atleta que tá há anos e anos e anos. Eu costumo falar que é o alicerce e as raízes de uma árvore para dar o fruto lá na frente, né, Lulinha? Sim. Então, quando você pergunta para o Cristiano Ronaldo qual é o ponto forte dele, se é força, se é velocidade, se é habilidade, o que é? Ele fala que é a mente dele. A parte mental, ela é mais influente, isso eu concordo, mas não a mais importante. Estão colocando a parte mental num patamar que não é dele. Ok, ele é tão importante quanto os outros. O grande problema é que ele sempre foi negligenciado. Sim. Ainda é. Ainda é muito negligenciado. No Brasil, pelo menos que eu vejo, ainda é. Na Questão verdade, de investir para se autodesenvolver a parte de. na verdade, isso é um fenômeno mundial no mundo esportivo, por quê? O que é um herói? O que é um guerreiro, por exemplo? O guerreiro é um homem com habilidade para o combate, que ocupa o lugar central de um povo e tem como característica a lealdade, coragem e honra. Ele te representa. Então há uma pressão em cima daquele atleta, quer seja do futebol, do tênis nos Estados Unidos, que no tênis nos Estados Unidos é muito forte, em quem representa um povo, quem representa uma nação, ok? Então, por conta disso, ele não
pode demonstrar fraqueza, tem dificuldade, isso é histórico dentro do universo esportivo. De uns anos para cá, por conta muito da necessidade, porque começou a parte mental a fazer a diferença de forma negativa, tirando atletas do combate, como foi o caso da Simone Biles, como foi o caso do menino lá do surf, lá do Gabriel Medina, de outros atletas que a gente viu que está acontecendo. Então, por uma questão de necessidade, hoje, você está buscando a parte mental. E o que é legal, que é o lado bom da história, é que nesse percurso, eu já tenho 16 anos fazendo esse trabalho, as neurociências contribuem muito para a gente hoje, nesse sentido. Porque você tem métrica de coisa que era subjetivo. Sim. E hoje você tem como medir. Então você tem como fazer uma avaliação da performance cognitiva de um atleta. Sim. Onde você tem ali com números a qualidade da sua atenção, o seu controle de impulsividade, a sua tomada de decisão, sua visão periférica. Então, você hoje tem como medir. Então, evoluiu muito essa parte e está conquistando mais espaço. Eu acho que também está acontecendo das pessoas... O que é bíblico, o que é verdade? Conheça a verdade liberta. Isso. Tá. Então, quando você vai conhecendo mais do que é, as pessoas conhecendo mais, perdendo o medo, a vergonha, o preconceito, vencendo o preconceito, aí se percebe que é uma preparação tanto quanto as outras. É só você associar, fazer a analogia do músculo com o cérebro. Você precisa treinar. Eu tenho até a minha frase aqui, Lulinho, que fala assim, ó, da mesma forma que você treina o físico, você treina o mental. Isso. Então, e aí há um desconhecimento muito grande da parte mental. Entende? Aí como é que eu faço isso? O que é isso? O que é cérebro? O que é mente? Sabe? Então, eu me aprofundei ao longo desses anos na parte mental, em estudar a mente humana, estudar a E mente de aplicar no atletas, futebol. aplicar no universo esportivo. Muito bom. Sim. Ô, Lulinho, eu queria começar aqui, já começou uma aula. Eu falei, o homem é fenômeno. Trabalhou com o Vitor Roque, com o Andrés Pereira, né, Lulinha? Com o João Cruz, um atleta que a gente é amigo em comum aqui. Quem mais? Patrick de Paula. Patrick de Paula, acompanho lá o trabalho. Sim. Quero aqui te presentear com a minha caneca. Chocolate aí pra você, pra esposa, pra Manuel. filha. Obrigado. E eu tô muito feliz de receber o Lulinha aqui, porque era o que eu tava falando aqui nos bastidores, Lulinha. A gente tem que defender a bandeira da nossa profissão. Se a gente tivesse uma mente escassa, se você tivesse, você ia falar assim, eu não vou lá no Manuel, porque ele é preparador mental, ele é coach, ele faz, em suma, o mesmo trabalho que eu, e isso no futebol é muito comum. Um pai, pelo menos o que eu acompanho na iniciação de base, ele torce para um filho de alguém se dá mal para o filho dele se dar bem. Isso é um pensamento muito pobre de escassez. Na verdade, a gente está plantando esse podcast aqui. Vai ficar para gerações, vai ficar o nosso legado aqui. E eu, com todos os meus cursos de neurociência, de PNL, de vivência que eu tive no bombeiro, educação física pós, eu venho com um copo aqui completamente vazio, pegar esse aqui vazio, para aprender, para beber da fonte aqui também, para e defender a nossa bandeira. Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz que você veio para desmistificar, porque eu ainda vejo que deu um boom na internet, se fala muito do pilar mental, mas muito se fala e pouco se faz. Poucas pessoas investem. Ele investe 10 mil, 8 mil num iPhone, mas ele não investe em autoconhecimento, em coaching, nessa parte de desenvolver, porque quando a gente fala de jogador de futebol, a gente vê aquele resultado final lá no campo. Sim. Mas ele é um ser humano como qualquer outro, Lulinha. Sim. É isso que eu defendo. Ele vai precisar desenvolver o relacionamento dele familiar, a inteligência financeira, as redes sociais, o que ele pode publicar porque ele é uma marca, enfim, a parte intelectual, a gestão das emoções e por aí vai. Então, eu estou muito feliz que você está aqui na minha frente. Tenho certeza absoluta que eu vou aprender muito e quem vai assistir vai aprender muito também. Então, deixar registrado aqui esse fenômeno também, né? De, pô... Então, essa mudança de paradigma ao longo dos anos, ela veio trazer uma nova realidade do futebol. Então, quando você começa a profissionalizar um adolescente,
você hoje dá contrato profissional a um adolescente de 16 anos. Quando o menino com 10, 11 anos tem empresário, quando ele tem patrocínio, então uma precocidade muito grande, isso gera uma competitividade, uma pressão desnecessária que prejudica muito a formação, onde de um tempo para cá o futebol, que ele é resultadista, ok? Ele é. Desde Tá. o sub-7 no Então, futsal, mas que eu vejo não, aqui em São então Paulo, beleza. sabe? Mas o futebol, o desporto é resultadista, tá bom. Pressupõe vitória, conquista, beleza. Mas a formação, que o nome diz base, formação, ela sofre muito com essas questões dessas pressões que acabaram que foram se tornando inevitáveis. Então, uma criança, um pai, hoje, onde o menino pode ter uma maturação tardia, por exemplo, olha o sofrimento de um pai que não tem culpa se o menino vai maturar com 14, 15 anos, isso não se preocupava, não era preocupação anos atrás. Então hoje os pais ficam com um reloginho ali, vai no endócrino para poder dar uma olhada, a curva do crescimento dele, porque ele perde competitividade ali no período de 12, 13, 14 anos, dependendo se ele é tardio ou não, tá? Um exemplo, um dos exemplos que eu estou dando aqui. E naquele momento ele pode ser descartado. Então, descarta. A qualquer momento, né? Inclusive, na Sim, base. sim. Há uma linha de corte aos 14 anos de idade, ok? Então ele começa 7, 8, 9, aí tá uma linha de corte aos 14 anos, que é onde o menino pode alojar. A outra linha de corte aos 16 anos, onde ele pode profissionalizar. É. Não é Eu obrigado, ainda acho mas é a possível. transição 17-20 profissional as mais difíceis, né? Todas são Todas difíceis, são, é. tá? Mas é conhecido até como Mas a idade da desistência, né? existe um abismo entre a base e o profissional, onde o atleta precisa romper, ok? E aqueles que se prepararem melhor, aí entra a parte mental, nesse caso, se torna importante, porque se você não tiver a mentalidade, a visão, a maneira de pensar, o entendimento do mercado, entender como que é como se fosse um grande Enem. Eu falo isso com os pais que quando eu atendo pai, pensa que você está preparando o teu filho para o Enem de medicina. Então ele tem que chegar lá aos 16, 17, 18 anos, onde ele vai prestar o concurso, pronto. É uma corrida de resistência, não é de velocidade. Só que quanto mais condição ele der para aquela criança, melhor ele chega naquele momento lá. Aí acaba que o investimento de um pai hoje é muito grande. Se esse pai não tem um empresário, alguém que ajude, com recurso próprio, porque aí o menino vai treinar no clube, esse menino precisa, muitas das vezes, de um trabalho extra, complementar, quer seja técnico, quer seja físico, precisa de um acompanhamento nutricional especializado, precisa de um acompanhamento mental. Então isso fica caro para um pai. E muitos pais se deslocam das suas vidas, do seu estado para outro estado. Quando o menino é aprovado em outro clube, em outro estado, muda a vida do pai. Ele tem que morar perto do clube, ele tem que mudar de estado. Às vezes a mãe deixa de trabalhar por conta disso. Então é uma preparação sem garantia nenhuma. Eu ia falar exatamente isso. Né? E é importante, me fez lembrar agora uma estatística que foi divulgada pelo Arsène Wenger. Ele é o chefe global de desenvolvimento de futebol da FIFA. Então ele disse que dos atletas da elite, ou seja, quem que é a elite da elite? Real Madrid, Barcelona, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, os times grandes. Vamos pegar os times grandes, ok? A elite da Série A, elite, que Série joga A, ok? 4 horas da tarde no domingo lá na Tá, TV. beleza. No mundo, a elite da elite, vamos colocar aí, não chega a 1%.
desse contingente, entre os 16 e 20 anos de idade, 67% desses atletas estão fora do futebol aos 21 anos. E esses atletas que estão nesses clubes já são selecionados demais, peneirados todo dia. Então pensa bem, é como se os melhores alunos das maiores faculdades, caras, quando terminasse a faculdade fosse fazer outra coisa. Opa, tem alguma coisa errada aí. E aí ele revela nesses dados da FIFA que eles foram traçar o perfil psicológico desses atletas, e ele falou de resistência na motivação, intensidade na motivação e um baixo limiar à frustração. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre aquilo, mediante aquilo que a gente vive no nosso futebol. Aí vamos pensar aqui. Existem perigos e armadilhas mentais para atletas que estão jogando em times de ponta, na elite da elite. E se os pais não tiverem consciência disso, a queda vai ser muito maior. E essa curva, porque assim, 67% é a maioria dos atletas. Eles não estão em clubes menores. Eles saíram do futebol, não querem nem olhar mais bola. É aquele cara que pegou seleção sub-17, é aquele cara que foi campeão de copinha, campeão de torneios, de campeonato. Eu tenho um amigo que jogou 11 anos na base, Corinthians e tal, e tá há 10 anos sem ver bola, porque quando as coisas não aconteceram no profissional, o cara não quer mais ver bola. Então, mas existem erros cometidos que dão prejuízos bilionários. Porque quanto vale um ativo do clube? Se eu pensar assim, vamos pensar que esse copo, ele estava com Michael Jackson no dia que ele morreu. Ou esse copo estava com a Lady Di no dia que aconteceu o acidente. Aí vamos colocar no leilão, esse copo vale 1 milhão. Tá bom. Quanto vale um atleta? Por quanto foi vendido o Endrick? Por quanto foi vendido o Vitor Roque para o Barcelona? Estevão, Então, Vitor Reis. tá. Então, você tem um desperdício enorme, porque é um número enorme. E ele não disse que era problema de LCA, por exemplo, que o grande fantasma para os atletas de futebol hoje, de lesão, é a lesão do ligamento cruzado anterior. Não é lesão. Os atletas que lesionam, ele costuma voltar mais forte. E aí eu me debrucei em cima disso. E aí a gente tem alguns perigos, algumas armadilhas que são mentais. Vamos pensar aqui comigo. Esse atleta de 16 anos de idade, porque esse relatório é de atleta de 16 anos de idade em diante. Por quê? A partir de 16 anos você tem contrato. No que você tem contrato, o contrato vai para a federação, para a confederação e vai para a FIFA. Então eles sabem qual é o contingente de atletas que estão entre 16 anos e 20 anos nos clubes de ponta, com contrato profissional, certo? Aí ele falou de resistência na motivação, intensidade na motivação e baixo limiar de frustração. Tá bom. Aí vamos para a mente. Aí esse menino, ele tem um contrato longo. Eu vi dizer agora que teve um atleta que acabou de assinar um contrato, não sei qual foi o clube, com multa rescisória de 400 milhões e salário, contrato de 3 anos. Aí o menino com 16 anos, ele tem grana, 20 mil de salário, 30 mil, gatilho no contrato, empresário, patrocínio, ok? 16 anos de idade. Sim. Tá. Pergunto para você. Vamos olhar aquela situação do universitário de medicina. Você passou em primeiro lugar na faculdade no Enem de medicina. No primeiro dia de aula, você recebe o certificado de conclusão do curso ou um trote? O trote. Mas E 5 anos de jornada, né? Isso, o atleta recebe o certificado de conclusão. Como dizer para o menino que ele não é profissional se ele já é profissional? Não, você está em formação. Não estou em formação, eu sou profissional, eu tenho um contrato profissional. Você entende? Sim. Então, há uma valorização precoce. Essa valorização precoce traz consigo alguns perigos. O que é?
fama, assédio e distrações. Distrações. Esse menino já tem um dinheiro que sobra na conta, já tem condições de ter um carro, já sustenta os pais e tem uma formação pela frente. E lá ele vai deixar de ser um rio e vai entrar no mar, que é o profissional. E ele tá indo acreditando que vai pro Real Madrid, pro Barcelona, titular no time dele, seleção, certo? Então, beleza. Então, um perigo. Eu acho que tô entendendo onde você quer chegar. Então, Porque ele sai do grande e vai para um menor e aí... Não, Não? exatamente, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, um dos perigos é esse, tá? O segundo é o contrato longo que joga ele na zona de conforto. Ok? E o terceiro, o que motiva a mente humana. Não, desculpa. O terceiro é a falsa sensação de que ele está pronto. Ele acha que ele está pronto. Ele escuta que ele está pronto. Cara, você é craque. Eu costumo falar, Lulinha, quanto melhor a relação com bola do atleta, quanto mais talentoso ele é, quanto mais ele entrega no campo, menos assessorado no 360 da vida dele é, porque todo mundo fala exatamente isso. Você tá pronto, você é o cara, você é o fera, você resolve e por aí vai. Então vamos lá, esses são perigos. Você tá ali, você tá no clube, você tá numa bolha. Tá numa bolha. Você tá numa bolha. Então, cara, aí vamos agora para as armadilhas da mente. A mente mente. A mente sabota. Você se defende da crítica, tu não se defende do elogio. Ok? Sim. Então você tá ali, você é craque, você é craque, você é craque, você é craque. Aí ele chega com os meninos da idade dele, passa por cima, atropela, beleza, tudo bem, mas ele é craque ali. Beleza. Então ele vai sendo iludido pelo contexto e por ele mesmo. E como é difícil você trabalhar o menino. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Como que eu me defendo, eu sendo pai, como que eu me defendo dessas distrações, desses perigos? Como que eu me fortaleço mentalmente? Então, Ou eu venço esses perigos? Não. Isso é possível resistir. Não é fácil, mas é possível. É criar uma estrutura, um alicerce. Isso. Existem atletas que, por exemplo, vamos pensar que não era nesse tempo de tanto assédio assim, mas qual é o nosso último bola de ouro? Vini Júnior. Não. Bola de ouro da FIFA? Kaká. Ah, é. Kaká. É. Então, o Kaká... Não, mas pro merecimento foi meio... Não, tô falando... Dados, Em 2007, Kaká. O Kaká vence o CR7 e o Messi somente. Sim. Tá. Que viriam a ser os protagonistas nos anos seguintes. O Kaká tinha várias desvantagens competitivas. Dentre elas, ele não precisava do futebol para sobreviver, para comprar casa para o pai, para comprar casa com a mãe. Então, o Kaká é um exemplo do que dá certo, do que se protegeu disso tudo. Uma estrutura familiar, não se enganar, não se deixar enganar com... Ô, Lulinha, você falou do Kaká, pra mim ele é o maior da história. Sabe por quê? Porque ele não vislumbrou. É muito comum os jogadores virarem cristãos, né? Depois que acaba a carreira, né? O Kaká, ele se manteve antes, durante e depois. Sim. E com todo tipo de assédio, sendo considerado o melhor jogador do mundo, né? Então, você perguntou como que você é possível, blinda. Mas exige um trabalho em cima disso, tá? Mas não posso dar todo spoiler, senão procura. Então, vamos lá. Existem as armadilhas da mente. A mente mente. A mente sabota. A mente trabalha na lei do conforto, na lei do menor esforço. A mente não processa o bem, ela processa o bom. A mente processa o bem. Então, biblicamente falando, o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, a mente processa o bom. O que é bom? Pô, comer doce. Eu, por exemplo, sou apaixonado por doce, meu. Eu luto bravamente. O açúcar vicia mais que a cocaína. Entende? Sim. Então, é difícil você pegar uma adolescente cheia de testosterona, com 16, 17 anos de idade, com 2 milhões de seguidores no Instagram. Desses seguidores, 1 milhão é seguidora, certo? E aquele assédio E todo. direct milhares por 900. dia. Então, aí você tem as armadilhas da mente, ok? E vamos lá, eu vou chegar lá no Arsène Wenger, naquela afirmação dele.
Aí, o que motiva basicamente a mente humana são duas coisas básicas. É a busca do prazer ou é a fuga da dor? Sim, Faça a seguinte pergunta para qualquer coisa que você estiver fazendo. Por que que eu estou fazendo isso? Para que que eu estou fazendo isso? Aí você fala assim, cara, eu faço isso porque eu amo, cara, eu faço isso que meu olho brilha, eu farei isso até de graça, beleza? sim, Busca do prazer. Cara, eu faço isso porque eu tenho que fazer, senão eu não sobrevivo. É a fuga da dor, beleza? sim, Aí ele tem 17 anos, ganha 30 mil reais, tem um carro importado, ele já encontrou o prazer, ok? sim. Aí ele vai fugir de dor, de qual dor que ele vai fugir? Ele não tem dor. Aí a mente fica no lugar preferencial dela, o conforto. E esse cara se torna num grupo de risco muito grande. Porque ele se acomoda naquele contrato de 3 anos, né? Assim, não é que ele se acomode em si, é que ele não continua evoluindo como Pra tem que romper, pra ganhar. evoluir, É, exatamente. porque ele está muito bem entre os de 15, entre os de 17, beleza. Mas quando você chega no profissional é outro mundo, cara, é outro jogo, é outra pressão, é outro tudo. Sim, Certo? Então ele tem que vir se preparando para ele chegar com um gap menor, para ele suportar o processo de transição e ele vencer, tá? Então ele vai desacelerando, mas não é maldade. É porque ele tem que lutar contra isso, entende? É o Cristiano Ronaldo, ele faz as mesmas coisas há 24 anos, irmão. é. Eu sou formado em educação física. Quando eu me formei, Os bodybuilders é a mesma, o ó, mesmo treino, a mesma comida então, durante anos. eu me A mesma formei em dieta. 1992, quando eu me formei. Qual era a crença dentro da preparação física? Que a musculação, ela inibia o crescimento Sim. e ela tirava a mobilidade do atleta. A gente ficava todo duro. Beleza? E o Cristiano Ronaldo entrando escondido na sala de musculação. Vapo, 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 vapo. Então, ele luta contra a mente dele o tempo inteiro. Ele modela a mente dele. A mente é como se fosse um Lego, A uma massinha. neuroplasticidade, né? Uma massinha. É diferente da neuroplasticidade, mas a Que é mente. a questão da sinapse e tal. Então, aí a gente está falando da neurociência, mas da mente em si, ela é uma massinha, você modela ela, ou modelam ela para você. Então, o que que o Ayrton Senna fazia? Ele tinha consciência disso. Ele disse assim: eu treino o meu corpo e minha mente para fazer o que eu quero, não o que eles querem. Então, ele sabia que a mente dele tinha um querer diferente do dele, ok? Sim, Então, ele treinava a mente dele para fazer o que ele queria e não o que ela queria, sim. ok? Então, ele controlava. Aí ele falava assim: vai entrar na minha mente o que eu quiser. Então ele não se É ser deixava. intencional e ter congruência com o que ele quer, Isso. com a visão que ele Com o busca, que ele ouve, com o que ele vê. que faz total, que vai programar a mente dele. Isso. Então o que que ele fazia? Ele fazia trabalho de meditação, ele fazia trabalho de visualização, ele fazia o trabalho de programação mental. Se programando para ser vencedor. Ok? Tá. Que aula, hein, Lulinha? Ó, peraí. Estamos falando isso. Que aula, meu irmão. Estamos falando isso 40 anos atrás, irmão. O Ayrton Senna. Ele é incrível. O Até Nuno hoje, Cobra. Cara, se tem uma pessoa que eu admiro dentro desses contextos tudo, muito é o Nuno Cobra. Esquece, ele era preparador físico e mental e do mental do Ayrton Senna. Impressionante. Cara, impressionante como esses caras estavam à frente do tempo. atemporal. Não, se à frente do tempo. Há muito tempo que não tinha na internet, não tinha nada, rede social, nada disso. Não tinha essas verdades que hoje são científicas, neurocientíficas, e ele A gente já. tava conversando aqui no bastidor, né? A PNL acho que chegou no Brasil nos anos 90, né? E era só para o mundo business e era para grandes empresários, porque era um Sim, valor alto, sim, os treinamentos de alto impacto, sim. etc. Quando eu fiz os meus cursos, eu fiz em 2009. Foi o primeiro curso que eu fiz, bem aprofundado, no Instituto de Neurolinguística Aplicada. Eu fiz 2 cursos, eu fiz um curso de coach, Master Coach, fiz PNL aplicada à liderança. Todos os meus estudos no início dessa minha jornada, fora após, foram cursos já com os subsídios da PNL, com metalinguagem,
sabe, com modelamento, ou seja, você modelar sua mente, conhecer os modelos mentais, que mapa não é território, o que que eu falo quando eu não falo. John Grinder e Então, cara, Richard Bentley. contribuíram muito. Tudo isso era no mundo corporativo. Quando eu inicio esse trabalho, eu fiquei num dilema. E o PC Guzmão, que eu sou sempre grato a ele, foi quem me lançou fazendo esse trabalho. A gente conversava sobre isso na época. PC Guzmão ele é treinador, não? Treinador de futebol. Ele foi treinador de futebol, trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo. Eu trabalhei com o PC em 3 ou 4 clubes no início. Você falou que eu trabalhei em 40 clubes? Não. Corinthians é o número de clube de número 49 que eu trabalho. Já deu para rir e para chorar. É, então, a gente conversava sobre isso. Eu assumiria como psicólogo esportivo, e aí havia uma barreira, uma resistência por parte do atleta, que agora melhorou muito, ou assumo como coach que vai confundir com treinador, ok? Cara, eu assumi como coach, mas coach ninguém falava sobre isso no Brasil, é bom saber disso, as pessoas saberem disso. E também as pessoas saberem que eu não sou produto da internet. Muito bom. Todos os meus trabalhos foram trabalhos de verdade. Todos os resultados, inclusive o método que eu desenvolvi ao longo desse tempo, foram métodos com base científica, sim, mas com um trabalho na prática, com resultado na prática ali, campo, Não é bola. o cara de 3 dicas da internet, Não, né, não. Lulinha? E tem muitos, né? Não, eu lancei um livro em 2014, o ano da Copa do Mundo, que chama-se Coach Esportivo, onde o livro explicava por que era o livro? Para desmistificar. O que é, para que serve, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática, quais são os resultados esperados, quais são os resultados obtidos. Nesse livro tem Léo Moura, que dá depoimento no livro, o Renan Dalzotto, que é técnico de vôlei, o Renan que fez o prefácio do livro. Eu trabalhei com o Renan no Figueirense em 2011 e 2012, ele era o diretor de marketing da CIMED e do Figueirense, e ele viu ali o trabalho, como que o trabalho tinha fundamentação. A gente fez um trabalho muito legal lá no Figueirense, com metas e objetivos muito claros, com gráficos, onde os atletas marcavam ali a pontuação, a classificação. Ao longo do tempo, o grupo foi vendo que a meta, o objetivo do clube era se permanecer na Série A, 46, 45 pontos, mas aí a gente viu nos gráficos ao longo do tempo, que toda vez que fazia um ponto, ela aí marcava, que a gente ficou sempre na zona da Sul-Americana, bateu o G4 uma vez e chegou perto da zona um pouco. Opa, dá para ir mais. Dá para além de chegar aqui e lá. Então o Renan faz o prefácio desse livro. Tem vários depoimentos, cases de atletas, como o Léo Silva, que é um atleta que eu trabalhei 15 anos com esse atleta. Começamos aqui no Guaratinguetá em 2010. E daí ele foi para o Japão, passou 10 anos no Japão. Acompanhei todo o trabalho dele. Em 2013 eu ainda não tinha esses dados todos de scout, nada disso, plataforma. Ele chega no Japão, a gente começa a estudar os jogadores da posição dele. Ele vai para o Albirex Niigata, que é um time médio, como fosse o América Mineiro. E a gente mapeia os jogadores da posição dele, o que eles faziam em campo, quais eram os objetivos que ele tinha que cumprir. Pisar na área, chutar, fazer gol e etc. No terceiro ano, foi 2015, ele foi o melhor na posição no país. No quarto ano, ele vai para o Kashima, time do Zico. No Kashima, ele passa 5 anos. Então, em 2014, quando eu lancei o livro, o Léo dá depoimento, que era um dos cases. O Aloysio Boi Bandido é outro case. Então, eu lancei o livro que era para desmistificar, mostrar o que é, para que serve, para que isso fosse desvelado, descortinado, entendeu? Sim. Para que as pessoas soubessem mais o que é. Muito, Então, muito linda a sua trajetória, Lulinha. Porque hoje é fácil a gente ver os frutos, né, de anos, de 16 anos de sementes que foram plantadas com muito estudo, dedicação, suor, energia, lágrima, eu não, o imagino, pior, nesses cursos. eu não podia aparecer, não podia falar. Teve clube Ah, que. é aquela resenha. Teve clube que eu trabalhei que eu Tinha tinha que que, ficar eu tinha que escondido. ficar, eu tinha que ficar dentro do ônibus. Quando o time todo saía, porque fica ali o pessoal filmando a descida dos atletas no ônibus, eu ficava dentro do ônibus, escondido. Não podia ver, não podia falar. Eu falei, gente, não sou prostituta, não. Não, mas não pode. Não pode. Isso me incomodava Preconceito muito. com o trabalho. Não, tipo assim, não pode mostrar, não pode saber, não pode acontecer. Hoje você filma vestiário, pré-eleição, tudo. Então, o vestiário é sagrado. Cara, vai ver arremesso final com o Michael Jordan, você vê que em 1993
94, sei lá, quando o Michael Jordan surge no Chicago Bulls, já filmava o vestiário. São fatos reais, o documentário do Michael Jordan. Então tinha esses tabus dentro do futebol que caíram. Hoje você vê que um time joga hoje, amanhã tem uns vídeos do vestiário, os Sim. jogadores. Então isso foi quebrado. Mas eu passei tomando todas essas pedradas. Agora esses caras chegam com 2 meses e já estão aí bombando. Entende? Então eu passei por Mas todo. eu acabei de gravar aqui com a Ana Tereza, no episódio passado. E ela fala muito disso. Eu falei que antigamente eu tinha 70 seguidores no Instagram. E eu fiz diversos cursos e tudo mais, e eu não gostava de rede social. E aí, só que aí eu comecei a atender muito atleta e tudo mais, e sabia o que eu entregava, Lulinha. Falei, pô. Aí eu vi um Instagram de um profissional e fui ver o YouTube dele. E achei horrível o trabalho do cara. A conversa. Eu falei, pô, não tá alinhado com a prática. Aí foi um box na minha cara, Lulinha, que eu falei assim, quem que tá certo, quem que tá errado? Porque no Instagram do cara, pô, eu queria ser mentorado dele, Então, porque era lindo, a parte de então, marketing era muito mas boa. isso em todos os segmentos, tá? Isso não é somente nesse Por isso que segmento. é importante ver pelos frutos, né, Lulinha? Isso, Quanto tempo exatamente. você tá no meio? Quem é de Isso. verdade sabe quem é de verdade. O meio é desse tamanho. Então, Você trabalhou com o João Cruz, tá vendo? Meio que você vai perguntar, alguém vai conhecer o Manuel, que conhece o Lulinha, a gente se é. admira ali os E trabalhos. muito dos trabalhos individuais que eu passei a realizar ao longo dos anos foi atleta falando com atleta. Tinha, Indicação, tinha é a um a um. situação de quando eu fazia o trabalho coletivo no clube, o atleta gostar, se aproximar, perguntar como é que é. E tinha, depois que eu saía do clube, ele continuava individual, tá? E depois a indicação de um atleta para outro. Um indicando um. Foi bom. Isso, exatamente. Então, assim, é um trabalho muito vivencial. O método desenvolvido foi um método ao longo dos anos, criteriosamente desenvolvido, com muitas experiências na prática, né? E que esse livro foi em 2014. Depois disso, o primeiro material meu na internet foi um e-book no ano passado, que é isso aqui, ó. Saúde Eu- mental e performance esportiva. Exatamente. Muito legal. E eu quero te dar um de presente, tá? Aqui, pessoal, ó. Lulinha Tavares, coach esportivo. Saúde mental e performance esportiva. Com certeza eu vou ler com um copo vazio, vou aprender muito. Muito obrigado, viu? Esse livro Você- fala. Se fala muito agora sobre saúde mental no esporte, saúde mental no esporte, saúde mental no esporte. Vamos pensar aqui. Se você quer saúde física, você vai fazer uma atividade, você vai numa academia, você vai melhorar sua alimentação, ok? Toma dieta, vai Tá. dormir bem. Tripé, Isso, né? beleza. Alimentação, hidratação. Agora, vamos imaginar que você quer ser um fisiculturista. Não é Aí saudável já. aí já não é saúde mental, é performance mental. Isso. Então, o que esse livro explica? Que a saúde mental e a performance esportiva pouco se comunica. Então, se você quer saúde mental, não busque ele na performance esportiva, porque é sacrificial, é supra-humano. O que esses atletas vivem é supra-humano. A pressão que eles sofrem. Por exemplo, eu quero nadar. Eu aprendo a nadar e vou nadar. Agora, se eu quero ser um mergulhador de águas profundas, se eu não me preparar, eu não vou aguentar a pressão. Não Concorda? vai. Não. Então, é Eu muito. fui bombeiro 8 anos, Lulinha. Tinha Então, curso, você não tinha que se preparar para fazer o que fazia? Pô, demais. Muito. Então, Exaustivamente. uma coisa é você nadar para você, outra coisa é você ser um Pra salva-vidas você tirar alguém, tá tirar. pronto. Isso, então, Meu vamos amigo. lá. O que as pessoas precisam entender que, e eu falo isso muito com os pais do atleta também, olha, o futebol é pouco saudável. Se você tem na sua cabeça assim, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, tira ele do futebol. Sai do futebol. E não tem como romantizar, né? Porque é o Isso. meio, né, Lulinha? É. Qual outra profissão também ganha que os meninos ganham com tanta pouca idade, né? Mas o que é importante um pai saber? Ele é torcedor. Se ele tá no futebol, ou às vezes não, tem O pai que não. pai. O cara que torce futebol sabe o que eu vou falar aqui. Quando o time dele tá jogando, ele xinga, ele grita, ele se emociona, isso é paixão. Tá? É, o que é importante ele saber? Quando estão aplaudindo ou xingando, não estão aplaudindo ou xingando o filho dele.
Estão aplaudindo o atleta do time dele. Entende? Então a paixão rouba a racionalidade de um ser humano. E o futebol é mergulhado na paixão. Um dos pilares do nosso trabalho, uma das coisas que nós trabalhamos como base, é o entendimento por parte de quem é profissional da alta performance, entender perfeitamente o que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento, o que é paixão, o que é amor. Futebol envolve tudo isso. Então, se eu entrar para jogar completamente passional, ok? Se eu entrar, vamos lá, e sangue no olho, só sangue no olho, estratégia zero. Não vai funcionar, porque é vazio, Isso. Então, é necessário que você esteja ajustado, modulado, regulado, a autorregulação. Só que a paixão, a gente tem um caso que é muito conhecido agora, que um atleta faz um gol aos 11 minutos da prorrogação na final da Libertadores. Foi o John Kennedy. Sim. Tá. Aí ele faz o gol. Aí, inclusive, o narrador fala uma explosão de emoção. Aí mostra uma torcedora. Ao mesmo tempo que estava filmando aqui o lance do gol, estava mostrando uma menina, uma torcedora. Quando ele faz o gol, a torcedora chora, o pai grita e tal. Tudo bem, é torcedor. Mas ele, que é atleta, sai do campo e vai lá na torcida. O árbitro expulso. Agora eu faço uma pergunta. Se perde o título, o pau ia quebrar, concorda? Sim. Esse menino ia ser cobrado muito, responsabilizado, porque o David Beckham, ele passou dias terríveis quando ele foi expulso num jogo de Copa do Mundo. Ele foi muito forte mentalmente, né? Ele foi escorraçado por muitos anos. Então entenda bem, o atleta precisa controlar suas emoções. Então ele precisa viver essa emoção, estar ajustado, autorregulado. A gente trabalha assim, ó, autoconhecimento, autogestão, autorregulação. Aí tem que saber qual é Eu digo, nem só, eu defendo muito o trabalho também junto com a família, né, Lulinha? Você falou aqui dos pais. Eu costumo falar que pai de jogador não é torcedor, pô. Porque o futebol em si já é emocional, como tudo que você vem falando aqui. Agora, você imagina com o seu filho lá. Se você for um torcedor e agir na emoção... Mas se ele fosse só torcedor, tá ótimo. Não, mas o torcedor, ele é um turbilhão de emoções. Isso, mas eu digo o seguinte, ele tá refém do resultado. Mas ele quer ser torcedor, ele quer ser técnico, ele quer ser empresário, ele quer ser médico, ele quer ser nutricionista. Nada contra, mas assim, modelo, o pai do Kaká. Modelo, um modelo a ser seguido, Kaká. Eu também, eu gosto do Kaká. Beleza, então, aí você perguntou lá atrás, e aí como é que faz? Olha, procure exemplos que deu certo, ok? Se prepare, os pais precisam se cuidar, buscar uma ajuda, se preparar. Buscar profissionais, mentores, profissionais conhecer sérios. Um pouco mais do futebol, desse futebol de hoje. Como que eu entro no radar? O que cai na prova? Eu preciso saber, como tem que estar preparando para o Enem, o que cai na prova. Como que o meu filho muda de prateleira? Analisar os cenários também. Como que ele entra no radar de um clube europeu? Como ele entra, como ele sai da categoria de base e ele se consolida no profissional? Sim. Então, existem processos que ele precisa passar, ok? E se o pai não permitir que o filho passe, o que a gente vê é pai querendo muito tirar o sofrimento do filho. Aí o filho não tá jogando, ele quer tirar logo do time. Aí o filho tá triste, tá estressado. Lidar com a frustração. Ele quer ir lá. Então, aí que entra a questão do baixo limiar, a frustração. Aí o cara tá tudo dando certo, ele quando tá se frustrando, o pai não, tira daqui. É a hora de trabalhar a resiliência na prática, né? É permitir que ele sofra. Ele precisa sofrer. É viver a vida dele, porque nenhum atleta de grande performance... Se você quer acabar com a carreira do seu filho, é só fazer tudo o que ele quer. Fazer a bolha, dizer sim. Então, excelente colocação. Ele ser, como muitas das vezes ele é arrimo de família, é ele querer fazer o que ele quer e... Ô Lulinha, eu faço trabalho com jogadores profissionais e vem muito, você tá falando, vem muito. A primeira reunião que eu faço com um atleta, eu sou resenha, sou amigo, um conhece o outro. Falei, irmão, seguinte, a gente vai começar o trabalho, beleza? Não adianta eu querer fazer o trabalho com você, o seu pai querer que eu faça o trabalho, seu empresário, e você não querer, irmão.
já me fala se você não quer. Beleza. Você tá disposto? Tá querendo? Beleza, vambora. Vai ser sucesso. Agora, eu quero a segunda pergunta. Você quer que eu fale pra você o que você precisa saber, se autoconhecer, se autodesenvolver pra você voar e performar mais? Ou você quer que eu fale aqui, ó, seja o coach fã, fale o que os seus 100 mil, 1 milhão de seguidor fala pra você, todos os amigos falam? O que é que você quer? Aí ele, não sei o quê. Porque também não tá acostumado a ser confrontado, Lulinha. Por que que acontece? Se o menino, ele tá numa grande base, ganhando bem, com esse carro importado, as coisas dando tudo certo, ninguém que tá em volta quer falar algo que contrapõe ele, por quê? Eu não vou mais andar com Lulinha, que é destaque hoje. Então é melhor, pô, tá fazendo errado? Entendeu? Então, e eu acredito muito no trabalho integral do atleta junto com a família. Acho que com a família e empresário também. Na verdade é o seguinte, é um trabalho a muitas mãos, interdisciplinar, Exatamente. multidisciplinar. Eu Todos fiz trabalhando em parte, prol então eu do fiz único parte da objetivo. formação dos staffs de alguns atletas, onde ali tem profissionais de atividades diferentes, de especialidades diferentes, que são parceiros desse atleta, não são empregados dele. Então, isso a gente deixa muito claro, que a gente é parceiro, mas a gente está ali para trabalhar e não está ali para agradar. Se puder agradar, tudo bem, mas alta performance não agrada. Alta performance é sofrimento. Pressupõe isso. A verdade liberta, já tá lá. É verdade então, na mesa, né, Lulinha? Isso, então. E Verdade aí é na o mesa. seguinte, né? É um sonho, é algo que mexe muito com os pais, com o atleta de uma maneira geral. Mas se você tem um sonho, mas você não tem um plano, entende? Então, Não tem pessoas pra te ajudar nesse plano, pra seguir o passo a passo também. exatamente. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que um homem sonho sem meta é como um navio sem leme. Ele vai para qualquer lugar, entendeu? E Acho que essa é tem uma uma, visão clara, né? tem uma frase do Talmud que eu gosto muito. O Talmud é a Torá oral. É um livro sagrado judaico que diz assim: preste atenção nos seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Preste atenção nas suas palavras, porque elas se transformam em atos. Preste atenção nos seus atos, porque eles se transformam em hábitos. Preste atenção nos seus hábitos, que eles vão determinar o Os seu seus, teu destino. seus resultados. Então, tudo começa no pensamento. Aí entra a questão da reestruturação cognitiva, aí entra o método que ao longo do tempo a gente desenvolveu, que é o MR3. Mente Renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. O pensamento tem soberania sobre o sentimento sobre a ação. Então, nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos, que todo ser vivo possui esse cérebro reptiliano. Nós temos o cérebro emocional, que os mamíferos possuem. Nós somos mamíferos, também possuímos. E nós temos o neocórtex, que é o que separa a gente de todas as outras espécies. O animal tem memória, mas não tem imaginação. Então, se você controla o seu pensamento, você controla a sua vida. É o metanoia, é a mudança de mente. Mudança de mentalidade. Exatamente. Então, o MR3 é penso, sinto, faço. E não sinto, faço e penso. Sinto e faço, caramba, podia ter feito isso. Podia ter feito assim. E nós somos movidos. Senão você só reage às emoções. Então, na Você verdade, não assim. você não pensa, né? Você exatamente. Então, assim, a ideia é não que mensura. nós não sejamos guiados pela emoção. A gente é movido pela emoção, mas guiado pela visão. É andar com o Waze ligado. Gerenciando, Eu moro no Rio de Janeiro há 45 anos, mas para todo lugar que eu vou, eu uso o Waze, mesmo para os lugares mais próximos, por causa do trânsito, para você ver onde tem um trânsito melhor. Então, o atleta que anda, ou a família, ou quem tiver com o Waze ligado, qual o melhor caminho? Ó, tá engarrafado ali, volta aqui, refaz a rota e tal. É quem está utilizando o teu cérebro, o seu cérebro pensante. E por hábito, a gente na maioria das vezes, pelo que sente.
Pelas emoções. Caramba, faz, tá de cabeça. Mas aí decidir pelas emoções é falta de inteligência emocional, né, Lulinha? Sim, Porque daí você só vai reagir mas tudo que você faz sem repetidamente vira pensar. comportamento. Aí você fica repetidamente, ok? Então você tem a memória cognitiva, que é o que te faz lembrar de conteúdos, de tudo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Você tem a memória emocional, ok? Sim, Que é aquela memória que te traz lembranças positivas e negativas. Você tem a memória muscular, você tem a tem. memória corporal. Tudo que você faz repetidamente vira comportamento. Se vira comportamento, você não pensa para fazer. Então, a pessoa cai em si, caiu em si. Caiu a ficha. E esse cair de ficha é o que é muito importante um atleta saber. As maiores decisões que você toma não são dentro de campo, são fora do campo. São. Nenhuma ação da Polícia Federal, nenhuma ação dos grandes grupos táticos do mundo são decididas assim, vamos ali e tá, vamos pegar os caras. Não. Ô, Lulinha, foi 8 anos bombeiro aqui em São Paulo. A gente treina exaustivamente, em pressão, para quando sai para ocorrência, é sempre muito mais fácil. Isso aí. Aí você vai pensando em vários cenários que pode estar lá Isso aí. para precaver Isso aí. dos dois bombeiros não morrerem na ocorrência também. Exatamente. Então, se treina muito, exatamente isso. Treina para sair ao natural. Na hora da adrenalina, você nem pensa para fazer o nó ou para emergir em algum lugar. Exatamente. E assim, e algumas dicas que eu deixo quando eu falo sobre essa questão lá que o Arsène Wenger falou, da questão da mente, o quanto que a mente, os perigos mentais, né? Primeiro espere o melhor e se prepare para o pior. Sempre, ok? É. Outra dica No bombeiro é sempre treine pro pior, porque se vir melhor, se vir mais é isso aí, fácil, é lucro. exatamente. Outro nada é tão bom que não possa ser melhor. Sim, Outro, o maior inimigo do excelente é o bom. sim. Então, é difícil pra caramba pro Cristiano Ronaldo se manter querendo nível de querência alto. Por quê? Porque ele já conquistou tudo que Cara, todos Lulinha, querem. esses dias eles perderam nos pênaltis. Acho que tem um ano isso. Isso, Pro Al Hilal. Ele tava chorando em prantos, pô, porque isso, perderam. Eu falei, mano, isso. esse é de verdade, porque ele já ganhou o mundo Então, e é ele mas contra ele mesmo. então, mas Porque não tem a esse comparação. estado é intencional, esse estado é promovido, não é o natural da sua mente. Isso as pessoas pensam, mas ele nasceu com a mente privilegiada. Não. Não, ele desenvolveu. Então, Ele é um dos caras que acho que foi um dos pioneiros a valorizar a parte mental. Do fato de ter uma identidade forte. Tem até uma entrevista que viralizou lá, que é a moça fica muito tempo perguntando quem é melhor, você ou o Messi? Você ou o Messi? Aí ele fala sobre ter identidade forte. Se você não pensa, o cameraman que não pensa que você é a melhor, enfim, posso não ser. eu tava ouvindo tem um neurocientista muito conhecido aqui do Brasil, que eu tô esquecendo o nome dele agora, que ele estava dizendo que um cientista pegou o cérebro do Albert Einstein depois que ele morreu e foi procurar o lugar da genialidade e não achou. Então não é que o Cristiano Ronaldo nasceu com a mente diferente, não é que o LeBron James porque o que eles falam é isso. Também o Cristiano Ronaldo não é. Você treina sua mente, entende? Então, uma das coisas que o Cristiano Ronaldo faz, que é uma frase conhecida, que é: se você quer comprar sem olhar o preço, tem que trabalhar sem olhar para o relógio. Acabou, esquece. Nada resiste ao trabalho, é muito trabalho. Ô Lulinha, a gente tá falando aqui da sua trajetória, mas você jogou bola também. Eu queria saber qual que é a sua primeira memória com futebol, o seu primeiro chute. Então, minha primeira memória foi quando eu era muito criança, ainda jogando bola na rua, assim, muito criança no interior de Pernambuco, em Ribeirão, Pernambuco. E a Você gente, é nordestino também? nordestino, sou Sou também. pernambucano. Sou alagoano. E eu tinha um sonho quando criança de jogar futebol profissionalmente, tal. Eu vim para o Rio de Janeiro. A gente via muito futebol do Sudeste, né, na televisão. E eu vi o Flamengo de 1980 jogando. Em 1981 eu vim. Nós viemos para o Rio de Janeiro. Em 1984 eu entro no Flamengo.
Eu nasci em 71. Então foi uma das maiores safras do Flamengo dos últimos tempos. Foi o pessoal que nasceu em 69, 70, 71. Dentre eles, o Marcelinho Carioca. Eu joguei junto com o Marcelinho. Quando Caraca. ele Você foi chegou. profissional, Lulinha? Não, eu não cheguei a profissional, eu perdi para mim mesmo. Eu era mentalmente terrível. Então, mas quando o Caraca. E hoje Marcelinho. você pode ajudar muitos Muito, atletas exatamente, através da sua experiência. exatamente. Aí eu Você saí. jogou até Eu que. joguei até os 19 anos, tive uma lesão de E ligamento. qual base? Eu joguei Flamengo, Botafogo. Tive um Caraca. tempo na base de São Paulo, mas não fui aprovado. Aí Que voltei, fui para legal. Campo Grande. Eu fui ladeira abaixo, perdendo para mim Mas mesmo. mentalmente você fala Eu fraco era no muito que fraco sentido? mentalmente, eu era indisciplinado, eu era brigão, o jogo não acabava comigo em campo, meu apelido era Rambo. Cara, aí eu joguei com o Edmundo no Botafogo, né? Caraca. Quando o Edmundo chegou no Botafogo, eu estava. E quando o Marcelinho Carioca chegou, que ele estava no Madureira, também eu estava no Flamengo. Mas eu fui assim, fui no ladeira abaixo. E perdi para mim mesmo, não culpei ninguém, não Autoresponsabilidade. fiquei com nenhum tipo de trauma, não fiquei nada disso. Eu sabia que eu perdi para mim. Saio do futebol, faço faculdade de educação, saio do futebol, entro para o comércio. Eu saí do comércio agora, fiquei 35 anos no comércio, ajudei muito amigo meu que jogava futebol, porque ajudava com dinheiro, ajudava com emprego, ajudava com Que conselho, legal. sabe? Eu fui distribuidor de Coca-Cola, É fui o distribuidor de produto seu propósito Ambev, de vida é ajudar e, atletas. isso, mas eu Através da ajudava, sua experiência e dos seus isso. estudos também. Então, aí eu entrei para o mundo corporativo, fui do comércio durante muitos anos, fui distribuidor na rádio distribuição, fui distribuidor de produto Coca-Cola, fui distribuidor de produto Ambev, fui distribuidor de bebidas de uma maneira geral, fui dono de supermercado. No final, eu era revendedor Ipiranga agora há pouco tempo. O ano passado, eu saí desfiz do negócio e agora já tem uns 4 anos que eu me dedico full time, 100% ao futebol. 100% ao futebol. Só Mentalidade. que essa experiência que eu trouxe lá de fora, Tudo agregou. sim, sim, muito difícil ganhar dinheiro aqui fora. Fala com o jogador, cara, é difícil ganhar dinheiro aqui fora, irmão. Pô, tu não Valoriza. gasta nada, tu não paga chuteira, tu não paga hotel, tu não paga nada. Tu é pago para fazer o que tu ama. E pago muito bem. Então aqui fora, ganhar dinheiro é muito difícil mesmo. Então eu trago a experiência do corporativo, tudo que eu aprendi, que eu vivi no corporativo, perdendo, ganhando, acertando, errando, eu trouxe para o futebol 16 anos atrás e comecei a investir em mais conhecimento. Então, parte dessa questão, dessa mentalidade hoje do atleta empreendedor, eu tenho, porque eu empreendi muito. E você cai, levanta, apanha, bate. E eu trago toda essa bagagem hoje para contribuir de alguma forma com os atletas. Caraca, Lulinha. Que honra, que privilégio, hein, meu amigo. Muito feliz. Ô Lulinha, então vamos, para encerrar, eu queria que você desse a sua mensagem final dessa parte mental. A gente tá falando aqui no bastidor dessa questão que a mentalidade é muito valorizada na Europa, nos Estados Unidos, a parte de coaching mental, a parte de PNL, neurociência e tudo mais. Tem muito se falado no Brasil também Sim, a gente cai na armadilha também acho que foi em 2019 que deu um boom da parada de coach, existia coach pra tudo. Acho que para amarrar tênis tinha coach especialista. Ah, já ajudei milhares de pessoas a amarrar tênis, sou o melhor nisso. Enfim, então uma mensagem para pais, para atletas, com ações concretas para eles se desenvolverem. Não sei, agora é com você. O que te move, enfim. Se você quiser falar aqui nessa câmera aqui, que é a sua também. não, a mensagem que eu deixo é muito simples. O futebol é um sonho. Nós temos ainda a melhor matéria-prima. Muitos dos pais têm filhos realmente que jogam, que sabem jogar futebol, que amam jogar futebol. Mas é muito importante a gente entender que não basta boa intenção, não basta amar o filho e querer que ele chegue, ou o próprio atleta apenas sonhar e ver lá o Mbappé e ver lá o Vinícius Júnior. É entender que a preparação é fundamental e que não dá para chegar somente com vontade, não dá para chegar somente com sonho. É necessário minimamente ter um plano, conhecer o caminho, trabalhar muito, ser perseverante, ser resiliente, entender que esperar facilidade somente vai aumentar a dificuldade. Não existe nada fácil, cada vez o futebol está mais competitivo, mas nós ainda continuamos tendo a melhor matéria-prima.
nós temos ainda muita matéria-prima. Nós temos ainda os melhores O maior atletas. exportador de talentos, Sim, né? sim, ainda nós temos. O que falta, na verdade mesmo, é a gente buscar mais conhecimento, estar preparado, se preparar melhor para o sofrimento. Nada garante chegar, mesmo fazendo tudo certo. Fazer tudo certo não é certo de dar certo. Agora, se fazer parte certo e parte errado, é certo de dar errado. Muito bom, Lulinha. Muito obrigado. Meu irmão, essa foi a resenha com o Hilário de hoje, com o Lulinha Tavares, que é coach mental, treinador mental de atletas, faz um trabalho lindo lá no Corinthians, mas está há 16 anos, pioneiro no Brasil disso. Então, somente agradecer a ele, agradecer a você que ficou até aqui. Também esquecer, mas não poderia. Patrocinador aqui do canal, do podcast, Dr. Vlásios Marangos, que fez o meu transplante capilar. Se você está precisando de transplante capilar ou conhece alguém que está precisando, você não precisa mais ir para a Turquia, nem ficar 2 anos aí pesquisando na internet como eu fiz. Pode ir lá, que é um dos melhores médicos do Brasil. Enfim, doutor, muito obrigado pelo patrocínio aqui do podcast, do canal e principalmente, né, de devolver o meu topete. Então, muito obrigado também você que ficou até o final dessa resenha. Enfim, aproveite, desfrute, assiste mais de uma vez, aproveite a playlist de grandes profissionais do mercado do futebol do Brasil, se prepare, tenha como referência bons profissionais sérios que não vão te vender um sonho fácil e barato. Enfim, é isso. Me segue nas redes sociais, Manuel Hilário Coach, segue também o Lulinha Tavares Eu estava dizendo 01 Coach, enfim. Adorei o papo aqui com ele. Se inscreve no canal, compartilha, curte, enfim. É isso. Valeu e até a próxima. Vem ser mentalmente forte. Vamos!